Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos mais uma vez ao canal Infinity Pinturas. E hoje é um vídeo diferente, bem diferente de tudo que você já viu aqui. E você vai curtir ele até o final e você vai descobrir por que tem essa monteira de coisas aqui em cima da mesa. Mas vamos começar a falar um pouquinho delas agora. Você está vendo isso aqui? São formas para peças de fibra. Exatamente. E que peças são essas, Rodrigo? Algumas dessas formas são essas peças aqui, ó. Isso aqui é um shape tank ou um speed tank, ou como você pode falar, um meio tanque de Harley Davidson. O que é isso aqui? É usado para decoração, lá na tua churrasqueira, você bota bacana, coloca na sua sala, entende? Às vezes o pessoal faz a pintura da moto que ele tem nesse shape tank, né, que chama. O que ele é? Ele é uma peça de fibra, ele é pintado, esse aqui foi a gente que pintou, é um monstruário nosso aqui, e ele é feito de fibra no interno dele. Ele é todo pintado com pintura automotiva, cor e padrão de moto. Olha aqui, para dizer que a peça é nossa mesmo. Segue lá no Instagram. Eu costumo falar que eu posto pouca coisa, posto muito mais no YouTube, mas isso aí, a gente tem Instagram também. Isso aqui é feito assim, dessa forma. Veja aqui comigo. Como ela é fibra de vidro, ela tem a forma dela. Ela é feita aqui, ó, tira essa peça, ela sai moldada, não sai assim bonitinha, a gente acerta ela, deixa ela toda prontinha. Tem desse modelo aqui também que é menor, entende? Que é feito nessa forma aqui, ó. Deixa eu tirar, já tem uma peça prontinha. Essa peça já está no primer, no fundo, mas ela sai geralmente branca ou azul ou na cor que você quiser, certo? Não somente essas daqui, mas essas pecinhas aqui também, ó. Essa daqui ainda é plástico por dentro, repare que ela foi comprada de plástico. Eu comprei isso aqui há muitos anos, mas eu notei que ele começava a quebrar, era muito mole, muito molengo. Aí a gente fez o que? Eu comecei a desenvolver elas de fibra de vidro, olha aqui por dentro. Onde ela tem resistência, não quebra, eu posso fazer o que eu quiser, pintar quantas vezes eu quiser, ela não vai se degradar. E esse daqui é o molde delas, olha. Essa aqui é de plástico, ela está até quebrando já, tá vendo? Olha, ela é pintada de preto, brilhante, né? Esse aqui é o molde dela e esse aqui é o molde da outra. Olha como é que casa direitinho. Essa daqui e essa daqui. Essas peças são essas que você vai ver aqui, ó. Certo? Mas essas peças aqui, vamos empurrar para cá, que isso aqui é outra coisa, certo? Eu tenho o costume de sempre pintar essas pecinhas e deixar elas em exposição, guardada. Essa daqui também, ela é minha, ela fica aqui na oficina, fica aqui dentro da minha casa guardada. Já essa daqui, essas duas aqui, que é esse modelinho aqui, a mais do tanque da Harley, deixa eu me lembrar aqui, do tanque da 883, isso aí, certo? A gente vai fazer elas com duas pinturas para lá de especiais. Uma vai ser de presente para um amigo meu, agora aqui em Biritiba Mirim. Nesse final de semana a gente vai acabar de gravar esse vídeo lá. E esse aqui é para um outro camarada meu desde os anos 90. E lá no meio do vídeo, no final, você vai entender por que eu passei a gostar de moto. Por isso acompanha a pintura dessas duas peças. Vem comigo no final desse vídeo que a gente vai curtir o primeiro Biritiba Mirim Motofest aqui na região metropolitana de São Paulo, não é na região de Campinas. E lá você vai ver a entrega dessas duas peças e todo o evento nesse vídeo aqui, beleza? Vem com a gente. E hoje a pintura é simplesmente um capítulo especial de uma amizade que tem muito tempo. Vem comigo, vem que a Infinity mostra como é que se faz. Isso aí é um pouquinho do que rolou lá em Biritiba Mirim, no primeiro Biritiba Mirim Motofest, evento que a gente foi, e toda essa galera que você tá vendo aí, tudo andava comigo e a gente se encontrou lá. E você vai ver isso aí, mas é um outro capítulo, beleza? Vamos voltar na pintura, que é o que mais interessa no momento. A gente pegou as duas peças, já lixamos, já refinamos com 320, 400 e 600. E a gente vai fazendo o quê? Essa peça, ela está recebendo a base branca primeiro, certo? A gente está com as duas peças recebendo a base branca. E depois a gente vai desenvolver a pintura que você vai ver no final. Mas primeiro, branco poliéster. Repare que eu estou aplicando com uma mão e filmando com a outra. Em cima de uma delas, a gente deu uma pequena base preta, somente uma camadinha de preto, que a gente vai fazer um efeito de madeira nela. Porém, tem que ter a base branca por debaixo, para quando a gente fazer o lixamento e o efeito, aparecer a parte envelhecida da madeira. A outra peça, a gente deu uma poeirinha de branco também, porém, estamos aplicando um prata, porque ela vai ser a cor base dela, vermelho, um vermelho metálico, bem bacana. E esse camarada meu que vai receber essa peça, ele gosta muito da cor vermelha, embora hoje os carros dele sejam azuis, ele sempre gostou e curtiu muito. A cor da equipe dele foi durante muitos anos a cor vermelha e amarela, e por isso a peça dele vai ser vermelha.
Mas vamos voltar lá. Lembra que eu falei para vocês que a gente deu uma base branca, aplicou o preto e a gente está fazendo um efeito envelhecido de madeira nele com a ajuda do aerógrafo. E como que é feito esse efeito? Com o auxílio da fita crepe né? E o auxílio de um aerógrafo, as técnicas do aerógrafo, a gente está fazendo o encaixe das ripas de madeira, reparem. A gente está colocando como se fosse o sombreamento entre um encaixe e o outro. Vai muito mais coisa nessa peça, mas a princípio a base vai ser essa daí. E a gente está fazendo uma coisa que imita um madeiramento velho, ou seja, bem old school nesse tanque, quer dizer, nessa capa do tanque de uma Harley Davidson, que vai ficar bem bacana e o nosso camarada vai gostar muito. Essa peça vai ser de presente, são 2 peças e no evento a gente vai entregar elas e você vai ver bem bacana como é que ficou. Mas vamos correr aqui, porque agora o que importa é que cada um efeitozinho de nó na madeira ou de preguinho. E você vai vendo bem devagar com o uso do aerógrafo como que está sendo feito cada detalhe dessa madeira, ou seja, dessa pintura, perdão. Bem bacana que está ficando, não é isso? E agora que a gente fez a parte da madeira, a gente vai isolar e fazer a pintura na borda dela. A gente costuma dizer, né, que são as bochechas do tanque de Harley ou de uma moto custom, são sempre em 2 cores, até para fazer o tanque crescer mais, saltar a pintura. Daí a gente vai fazer esse isolamento para poder preservar esse efeito de madeira e pintar as beiradas dele de uma cor provavelmente vermelha e uma faixinha azul. Enquanto isso, a gente fez o que? Envelopamos a parte de madeira, na verdade. Então a gente está aplicando o prata e depois do prata o efeito vermelho. Lembrando que é um vermelho maçã do amor, né? Como a gente fala, um vermelho tricoat. A gente já tinha aqui, desenvolvemos a cor e agora a gente está aplicando aqui nessa lateral do tanque. Reparem, da primeira camada já está vermelho, mas vai ficar mais ainda. E a outra peça, lembra que ela estava com fundo prata? A gente já fez o papelamento dela também, para manter o prata na parte interna e ao mesmo tempo a gente trazer o vermelho para a parte externa. Reparem que ele já é um outro desenho na bochecha. São 2 raios, no caso 2 saídas fininhas, né? E não é como que você viu de madeira. Esse aqui é um outro modelo. Agora removendo a parte dele e você vai ver como é que ele ficou. Já ficou bem bacana. O vermelho você já reparou que ele escureceu mais, foi dado mais de mãos do vermelho. A gente vai trabalhar agora dentro desse prata e na beirada do vermelho. No outro também já pintou de vermelho e agora a gente está fazendo o isolamento na lateral dele, na beiradinha dele. Continua isolado a parte da madeira. E a gente vai aplicar de novo um pouquinho de prata e azul nessa faixa que você está vendo aí que foi preparada. Como eu falei, né, uma fitinha fininha de prata para estar recebendo o azul logo mais em cima dele. Olha o azul aí. Então ele vai ser o efeito madeira preto no meio, uma faixinha azul e o restante vermelho na lateral dele. Mas vai muito mais coisa ainda nesse shape tanque ainda. Só um minutinho. Removendo. E vocês já começam a ver como é que está ficando. Com certeza está ficando bem bacana e já merece aquele like e aquela inscrição se você ainda não se inscreveu no nosso canal. Na verdade vai aparecendo a nossa pintura, ou seja, devagarinho. A gente vai tirando toda a parte de isolamento, ele já apareceu o madeiramento, a faixa vermelha que já era dele, a faixa azul que a gente acabou de fazer e a constante vermelha na saída dele. Olha como é que ficou, bem bacana, na verdade, bem legal, mas ainda tem mais coisa para ir nesse efeito ainda. Esse aqui é a logomarca do Steel Goose. O meu amigo Ziel, hoje ele anda no Motoclube Steel Goose Brasil e a gente vai colocar ele aqui e a gente vai fazer ele de que forma? De forma que a Infinity faz aqui, a gente vai passar ele para máscara de transferência e vamos colocar ele lá, olha aqui, ó. Bem difícil cortar essa máscara, hein? Confesso para vocês que é bem chatinho. A gente não pode aumentar muito o tamanho do gancho, da logo, para poder caber dentro do tanque. Se fosse maior, melhor seria, mas ele é muito pequenininho. Mas a gente consegue fazer, a gente transferiu ele para a máscara de transferência e agora transferimos para o tanque. Repare que ele está todo cheio de ruga, mas isso não é importante. O importante é que a gente isolou e a parte das letras, da logo, da caveira, do aro e do gancho, elas sim ficaram bem bacanas. E nós vamos fazer o que? A gente decidiu aplicar uma tinta dourada, isso mesmo, um efeito dourado,
vai ficar bem bacana sobre o efeito de madeira. A gente queria trabalhar sim nas cores do motoclube, que é de lei, né? Mas ia ficar muito complicado de trabalhar e a gente não tinha tempo para isso. Eu não podia pedir para ele uma logo com melhor resolução, então a gente tirou das mídias sociais mesmo. E a gente está agora decapando, tirando toda aquela película que entrou lá com o maior cuidado e técnica que a gente já tem, e vai assim aparecendo a logo, que é o Ganso de Aço, ou seja, Steel Goose Moto Group. Esse camarada meu, Ziel, a gente se conhece desde o final dos anos 90, meados dos anos 90. Ele andava na equipe do Kleber, a gente andava junto no show de motos por aí, sempre se divertindo. E agora ele mora em Mogi das Cruzes, isso mesmo, hoje ele está lá com a companheira dele, a Raquel, ainda até hoje anda de moto, ainda faz parte da equipe de moto, que é a Brasil Moto Show. E essa vai de presente para ele, mas ele ainda não sabe, só vai descobrir mais no final desse vídeo, que é uma outra história. Mas vamos voltar na pintura. A gente vai removendo cada detalhe, que você sabe que a gente tem que dar essa atenção nessa peça, e ela é uma peça bem complicada. Repare que ela tem que ser todinha removida, cada detalhe do ganso, para poder ser a logo. Afinal de contas, a gente está trabalhando com a logo de um motoclube, a gente não pode falhar muito. Sim, tem alguns detalhes que não vão sair por causa da dificuldade do corte, tem sim, mas o principal é mostrar o máximo de detalhe possível dessa haste que você está vendo a gente fazer. Enquanto a gente vai depilando, chega a vez de fazer a outra peça. Lembra que ela está em prata e vermelho? A gente está fazendo o efeito de sombra nela para trazer a profundidade lá dentro da tinta prata. E a gente remove a fita crepe e você consegue ver um efeito de profundidade, como se fosse o vermelho saltando sobre o prata com esse sombreamento. Mas, como eu costumo dizer, calma que não é só isso não. Tem muito mais coisa para ir ainda nessa pintura. Nos anos 90, começo dos anos 2000, esse camarada meu, Kleber Pessini, a gente usava a pintura de chapinha nas motos, na equipe, no ônibus dele, e por isso eu vou trazer isso de novo, colocando chapinhas também nessa pintura desse tanque. É uma marca que ficou na equipe, né, esse tipo de pintura, e a gente vai trazer e lembrar nesse presente que vai ser dado para ele. Não só no vermelho, mas também a gente vai fazer o que? Vai montar as chapinhas na parte prata. Só que a gente não vai usar uma lixa, no caso um molde, a gente vai usar o auxílio de uma fita crepe para deixá-la reta. Depois a gente vai remover essa fita e está feito o nosso primeiro andar de chapa. Aí sim a gente pode vir fazendo somente o encaixe. Uma após a outra, cruzando na parte de baixo para dar o efeito de amarração, de emenda, no caso, uma com a outra, né? E depois a gente vai colocando pontinho por pontinho para simular os arrebites de época. A gente faz esse tipo de trabalho e depois coloca um efeito de ferrugem, mas esse aqui a gente vai deixar ele pretinho mesmo. E a gente vai distribuindo também na parte vermelha mais chapinhas. E o efeito rebite na parte prata. E tá ficando bem legal, bem bacana. Mas ainda falta mais algumas coisinhas para ir nessa peça ainda. Não terminou ainda não. Eu falei que ele usava a cor vermelho e amarelo. E você, como pode ver, ainda não tem amarelo nessa peça. Então a gente vai consultar nosso banco de memórias e trazer um amarelo para essa peça. E já ela vai ficar com mais efeitos ainda. E já assim já está bem bacana. Imagina com o restante. Voltando lá na peça do Ziel, do Steel Goose, Ganso de Aço, a gente está dando mais efeitos na beirada dele. E a gente conclui removendo também. E essa aqui está quase pronta para o verniz e ficou bacana. Será que vai ficar legal isso aqui pendurado lá na casa dele? Voltando na outra peça, sim, já desenvolvemos aonde vai ser amarelo. E a gente fez uma faixinha que vai cruzar as duas pontas de vermelho na parte interna do tanque. Tá vendo aí? Ela passou por detrás das duas pontas vermelhas. É o efeito de sombra sobre sombra, ou seja, uma peça sobre outra, um anel sobre outro. Não pode faltar Infinity.pinturas no Instagram e Infinity Pinturas no YouTube. Lógico, a gente tem que fazer a nossa propaganda também, não é verdade? Afinal de contas, é aqui onde foi feito esse presente, e para todo mundo saber e depois curtir também o nosso canal. Mas vamos voltar na outra peça. Kleber Pessini, essa eu coloquei o nome dele, ele é bem conhecido, uma figura bem lendária ali em Taubaté, na região do Vale do Paraíba, e um grande brother meu. Então a gente colocou o nome dele, Kleber, e o sobrenome Pessini, que é da Pessini Motos em Taubaté, e da equipe Pessini, que a gente andou bastante tempo. Então a gente vai cobrir agora com a máscara que a gente removeu, cada uma letrinha dele, e a gente vai dar um efeito sombra por trás de cada letra do nome dele.
concluindo a última letra. E com o nome protegido, a gente vem fazendo o efeito sombra. Nessa hora o aerógrafo velho já não aguentou mais, a gente está usando a pistola bico 1.2 para poder fazer esse efeito. Afinal de contas, não dava tempo de a gente pedir e chegar um outro aerógrafo. Mas ficou bem bacana, como dizem, né? E a gente começa agora a remover letrinha por letrinha. É um trabalho bem devagar, né? E a gente começa a ver como é que ficou esse efeito. Vamos dar o zoom? Ficou bem bacana, olha a letra. Com efeito sombra sobre a chapa de metal. E feito isso, verniz PU-CC 900 em todas elas. Positivo. A gente está concluindo elas. 2, 3 de mãos de verniz na peça do Steel Goose. Para ficar bem brilhosa, bem bonita. A gente está acelerando aí para você ver que o processo ele é bacana, mas não pode ser tão longo assim para o vídeo não ficar muito grande. E a mesma coisa na peça que vai para o Kleber. Eles não sabem que vão ganhar essas peças. A gente vai durante o evento inventar uma condição para dar de presente para eles. Por isso eu convido você já a assistir o próximo vídeo depois desse, que vai ser a festa lá do evento de motos em Biritiba Mirim. Mas ainda não acabou. Vamos ver como é que as duas ficaram depois de pronta, envernizada, com a pintura interna. E de dia, fora da cabine? Tá prontinho as duas peças que serão dadas de presente. Olha aqui, ó. A gente já está preparando o nosso material para embrulhá-las para presente. Tá prontinha. Você não viu, mas a gente pintou por dentro de pretão. Colocamos aqui um grampinho para ele colocar para ser pendurado na parede. Mesma coisa de cá, ó. Tá prontinha, polida já. Já tá aqui direitinho. A gente já vai começar a embrulhar isso aqui para poder deixar de presente daqui a pouco. A gente já vai pegar a estrada para ir para, acho que primeiro nós vamos para Suzano. E lá a gente vai para Biritiba Mirim, que também é perto. Aí como é que tá. Vamos ver no sol. Aí a diferença, olha que coisa bacana, né? Vamos lá então, segue a gente. Embrulhar para entregar isso aqui. E a gente já pegou a estrada, isso mesmo, a Dom Pedro, sentido capital, centro, via Mogi das Cruzes. E estamos aí sempre ter um pedágio, não tem jeito, né? São Paulo, 50 km tem que ter um pedágio, não tem jeito. Mas é só pagar e passar, a estrada é boa, tem as suas vantagens. E já a gente está chegando lá. Já anoitecendo, a gente acaba de encostar em Biritiba Mirim. É bem no centro, bem na praça. Eu já liguei para o Zé, já fui lá na chácara do pai dele e estou vindo encontrar com ele já depois de bons anos que eu não vejo. E tá aí uma das surpresinhas desse evento. E o que mais será que vai ter nesse evento, hein? Aí, Zé, fala uma coisinha, fala, esse cara aqui é que é o culpado, ó. Esse aqui é um dos culpados. Vai ficar mais fácil, faz assim. Esse é o que vai ter amanhã? Fala pra gente. Amanhã é o primeiro Motofest Biritiba Mirim. Atração desde 10 horas da manhã até 1 da manhã. Falei pra vocês, então é só o comecinho, olha o que tá sendo montado ali, ó. É, agora tá fácil montar gol da moto, antigamente era na mão, no tipó, né? Beleza. E tá aí mais um pouquinho do que rolou pra vocês aí. Silvio Bale e o Brunão no Globo da Morte, isso mesmo, vocês vão ver bastante cenas como essa de tirar o fôlego, isso mesmo. É um Globo da Morte, gente, ó, girando e a câmera ali dentro, mostrando pra você de pertinho como é que é. Portanto, não perca o próximo vídeo, que vai depois desse ao ar, e você vai ver como é que foi esse evento bacana e a entrega desses dois presentes que foram feitos aqui na Infinity Pinturas. Valeu, muito obrigado!